Adoramos para todo sempre o nome excelente, exaltado e enaltecido de Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos ministrando na aula de número 5, Palavra Poderosa, e o tema fala a respeito de o Criador e sua criação, trazendo uma abordagem sobre a Bíblia Sagrada. Já ministramos dentro dessa abordagem em outras aulas anteriores e agora daremos continuidade, né? Sabendo que Deus tem preparado o nosso coração para isso. Na aula passada, aula de número 4, nós falávamos já sobre a Bíblia, né? E só para relembrarmos, a Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos. Homens diferentes, locais diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes. Portanto, amados, não há contradições. Não há nenhuma contradição. O Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia Sagrada. E os homens, eles funcionaram como uma máquina de escrever, como um computador, como um instrumento, um codificador, né? Que o Espírito Santo ali expressou a sua vontade absoluta. Falando sobre a unidade da Bíblia, todos os escritores enfatizaram a soberania e a justiça de Deus. Todos condenaram o pecado do homem e a sua rebelião contra Deus. De maneira que a linha escarlate, ou o fio de sangue, vai de Gênesis ao Apocalipse. Amados, a marca de Deus na busca de salvar o homem perdido. Esta é a mensagem central da Bíblia. De maneira que os sacrifícios do Velho Testamento, os sacrifícios mosaicos, eles prefiguram o sacrifício de Jesus Cristo no Novo Testamento. De maneira que a figura do Redentor, a figura do Salvador, do Messias, do Cristo, cumpre-se em Jesus Cristo no Novo Testamento. Amados, Jesus Cristo, ele é o cumprimento das profecias. Nós temos isso muito claro em Mateus capítulo 1, versículo 23, Mateus capítulo 2, versículo 6, Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 11, versículo 1, Miqueias capítulo 5, versículo 2 e Oséias capítulo 11, versículo 1. A veracidade dos relatos da Bíblia, nós podemos dizer que nenhuma outra obra aponta com tanta exatidão os acontecimentos da história da humanidade. De maneira que vários fatos comprovam a natureza divina da Bíblia Sagrada, né? O cumprimento das profecias, queridos, eles são confirmados pelas descobertas arqueológicas. Concordância dos relatos bíblicos com os relatos da história profana a que se refere. E o que mais? A aceitação, a preservação e a canonização das epístolas. E também os princípios de vida que estão propostos na Bíblia Sagrada, eles são comprovados na experiência humana. Aqueles que experimentam, comprova a veracidade. João capítulo 7, versículo 16 a 17. Para você ter ideia, recentemente, alguns anos atrás, os computadores da NASA fizeram um estudo sobre o tempo futuro e o tempo passado, e apontaram a falta de um dia na história. E houve lá o dia em que o Sol parou. Por que eles resolveram fazer esse estudo? Porque a NASA tem tudo muito bem cronometrado para o lançamento das naves espaciais, dos foguetes, para a exploração do espaço. Então são milimetricamente calculados. Então os cientistas da NASA resolveram fazer esse estudo futuro e estudo passado. Quando fizeram o estudo futuro, ok, não há o que se discutir, já tem a base do tempo. Mas quando os computadores fizeram o estudo passado do tempo, verificaram que na história estava faltando um dia. E aí
os cientistas começaram a analisar o que estava acontecendo, porque não é possível faltar um dia. Todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe. Porém, um dos cientistas, no passado, havia participado de uma escola, em uma denominação, escola dominical, talvez, né? Escola de estudo bíblico, e ele ouviu lá o preletor, o professor, fazer uma referência de que realmente houve um dia que o sol parou. E aí os cientistas, analisando a Bíblia Sagrada, chegaram em Josué, no capítulo 10, versículo 12, até o versículo 15. E aí perceberam que realmente Josué, naquela batalha, ele orou ao Senhor e o sol parou. A lua parou e não se apressou o sol a se pôr por quase um dia, diz o texto. Né? Mas dentro desse período eles encontraram 23 horas e 40 minutos. O período que faltava no tempo, no período de Josué, era de 23 horas e 20 minutos. Perdão, não era 40 minutos, 20 minutos. 23 horas e 20 minutos. Então, não era, portanto, um dia inteiro, conforme garantiam ali os estudos dos computadores da NASA. E aí eles continuaram procurando na Bíblia Sagrada e encontraram no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1 a versículo 11, a história do rei Ezequias, que naquela doença o profeta Isaías orou, porque Deus havia dito que, através de Isaías, que ele teria apenas 15 anos de vida. Ele orou e Deus acrescentou, Deus havia profetizado através de Isaías que o rei Ezequias deveria preparar sua casa para morrer, né? Então, ele orou ao Senhor, chorou, mas antes que o profeta Isaías saísse da cidade, Deus o visitou, mandou ele voltar e falar para o rei: olha, Deus está te acrescentando mais 15 anos de vida. E aí ele pediu uma prova. Isaías disse: você quer que eu ore ao Senhor para que o relógio, a sombra sobre o relógio de Acaz adiante 10 graus ou retroceda 10 graus? O rei disse: olha, adiantar pode ser até fácil. Antes não é fácil retroceder. O profeta Isaías orou e a sombra no relógio de Acaz retrocedeu 10 graus, o que mostrou ali que esse tempo que estava faltando completou-se então 24 horas. Então a Bíblia nos mostra fatos interessantes através dessa situação que nós acabamos de falar, né? 10 graus, né? Que é exatamente os 40 minutos que estavam faltando em relação àquela peleja que Josué havia travado ali, né? Em que o sol e a lua parou, e assim foram precisamente completadas 24 horas, né? Então, amados, tudo isso vem confirmar aquilo que Deus tem falado através das suas escrituras, da Bíblia Sagrada, né? Mas falando agora um pouco sobre as línguas originais, né? A Bíblia foi escrita em hebraico, grego Kaine, né, o Koine, e aramaico, e finalmente ela foi invertida para o grego. A sua tradução já alcança hoje mais de 1.200 línguas, tradução total ou parcial, né? A divisão da Bíblia Sagrada em capítulos atribui-se ao cardeal Hugo, falecido no ano de 1263, ou Stephen Langton, falecido no ano de 1228. E a divisão em versículos é obra de Robert Stevens, em 1551. Sim, portanto, no século XVI, né? A Bíblia foi o primeiro livro impresso no ano de 1535. Agora quero falar sobre alguns fatos interessantes sobre a Bíblia, né? Na versão revista e atualizada de Almeida, João Ferreira de Almeida, nós temos 31.104 versículos. O capítulo mais longo é o Salmo 119, que tem 176 versículos. O capítulo mais curto é o Salmo 117, tem apenas 2 versículos. O versículo mais longo é Esther, capítulo 8, versículo 9. E o versículo mais curto é Jó, capítulo 3, versículo 2, que diz: disse Jó. Só isso está escrito nesse versículo.
O livro mais longo do Velho Testamento é Salmos. E o livro mais longo do Novo Testamento é o Evangelho de Lucas. E para você ter uma outra curiosidade, em Êxodo capítulo 4, versículo 2, contém todas as letras do alfabeto, o alfabeto brasileiro, né? A Bíblia foi escrita, amados, aproximadamente 3.000 anos atrás. O Velho Testamento, né? E no ano 95 da nossa era foi escrito aí o Novo Testamento. E somente no século IV ela foi canonizada, né? Amados, assim Deus escolheu para si um povo, o povo judeu, e a Bíblia foi escrita para o judeu. Entenda isso. Os israelitas, e nós entendemos que é o ponteiro do relógio de Deus. Deus colocou o povo judeu na terra e falou, olhe para eles porque ele é o ponteiro do meu relógio. Porém, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, diz que se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, nós não estamos fora do propósito de Deus. Paulo diz que em Cristo nós somos todos judeus. Então agora aqueles que se convertem a Jesus perdem a sua nacionalidade terrena e passa a ser agente celestial. Porque nós temos uma aliança de sangue. A Bíblia, amados, é um livro espiritual para um povo espiritual. E só existe uma religião. Religião significa religar. E a única religião que existe verdadeira se chama Jesus Cristo. Cremos fielmente na educação universitária, sem dúvida, tanto para homens como para mulheres. Não temos dúvida que nós cremos nessa formação universitária, mas também nós cremos que o conhecimento da Bíblia sem um curso universitário tem muito maior valor do que um curso universitário sem o conhecimento da Bíblia. Então não adianta a pessoa, eu sou formado, eu tenho um curso universitário, mas se não tiver o conhecimento da Bíblia. Amados, a maior tragédia dos nossos dias não é a fome, não é a violência, não é a corrupção nos governos, não é a miséria, não são as catástrofes naturais, não é a contaminação ambiental, nem o desequilíbrio ecológico, não são as doenças incuráveis, não são as armas nucleares, as armas químicas, biológicas, bacteriológicas. Entenda isso. Nem mesmo a guerra cibernética. Amados, embora a Bíblia seja uma obra de fácil acesso e a obra mais difundida em todo o mundo entre os homens, a Bíblia continua sendo um livro fechado para milhões de pessoas, ou por que não dizer para bilhões de pessoas. Esta é a maior calamidade do homem. O homem não conhece a palavra de Deus, o homem não conhece o seu Criador. Apenas 12% em média dos homens leem a Bíblia regularmente. Queridos, isso é uma catástrofe. Deus mesmo se fez homem para que possamos saber o que pensar quando pensamos em Deus. Ele se fez homem. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Queridos, a aparição de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição na terra, é o acontecimento central de toda a história da humanidade. Portanto, amados, Jesus, ele é o nome mais famoso, o nome mais conhecido, é o nome mais difundido entre os homens, mas também é o nome mais polêmico de toda a história da humanidade. Por causa do nome de Jesus se mata e se destrói. Quando lemos a palavra de Deus, o nosso coração se enche da sua palavra. E nós estamos ali face a face com o nosso Deus. Queremos continuar na próxima ministração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima. Em nome de Jesus.